nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Que alegria tê-los aqui. Dia 21 de junho, um dia especial para mim. É um sonho, mais um sonho que se concretiza na minha vida. Na semana passada, eu apresentei para vocês essa parte do livro O Negociador, a primeira parte, os primeiros capítulos, e hoje eu vou dar sequência nos capítulos seguintes, que conta um pouquinho da história, das lições que eu aprendi a partir das ocorrências. Devo dizer que, neste momento, está ocorrendo o lançamento, a pré-estreia da série O Negociador, que vocês viram no convite. Que alegria, gente! É sempre bom lembrar que há aproximadamente 3 anos foi feito um primeiro contato comigo. A Boutique Filmes veio ao meu encontro, querendo fazer essa parceria para ter os direitos autorais do livro O Negociador e nele se inspirar para criar essa série chamada Negociador, que está fazendo a pré-estreia justamente hoje. Na semana passada, a gente, no Linha de Frente, nós mostramos os primeiros capítulos do livro e agora, no dia de hoje, a gente vai dar sequência aqui e finalizar com vídeos curtos que eu preparei em outra oportunidade, mas a gente, com o trabalho aqui do pessoal do CT, nós condensamos esses vídeos de modo que vocês tenham uma noção do que foi a motivação para escrever cada um dos capítulos e as lições aprendidas. Vai um pouco de mim nessa história para vocês. Eu estou muito orgulhoso, gente, de ter feito parte desse momento histórico do GAT. Sou muito grato a todos que me antecederam nessa jornada, os comandantes que me antecederam, as equipes que me antecederam. Eu sou fundador do GAT, fiquei do 0 aos 4 primeiros anos, depois eu fiquei fora 6 anos fazendo outras coisas na Polícia Militar e volto quando o GAT estava completando 10 anos, portanto 6 anos fora, volto para ser comandante do GAT, fico por volta de 7 anos no comando do GAT, e foi nessa segunda temporada que tudo isso aconteceu. Toda essa experiência veio para mim como negociador e também como comandante do GAT, que eu transformei num livro, e essas lições são muito úteis até hoje para o GAT e também para o mundo corporativo. Eu tenho feito esse trabalho de compartilhar as lições aprendidas nas negociações onde vidas estavam em jogo com o mundo corporativo. E a alegria ainda maior que toda essa história, toda essa reconfiguração do GAT transformou o GAT numa tropa de elite de altíssimo nível, na sequência do que os meus antecessores fizeram. Só dei continuidade e mais alegria eu sinto porque aqueles que me sucederam só melhoraram ainda mais. O GAT hoje é uma tropa de referência. Quero mais uma vez agradecer à Polícia Militar, o próprio GAT, que deu todo o apoio por meio do Seconsoc, a nossa seção de comunicação social, na época ainda tratado com o Coronel Cabanas, com o Capitão Luiz, lá da Seconsoc, total apoio do comando da instituição, do Coronel Alencar, enfim, e também ao pessoal do GAT. Em particular, mando meu abraço para o Capitão Pavão, que é o chefe da equipe de negociação e o comando do próprio Batalhão de Operações Especiais do GAT, que ajudou na elaboração dessa série. Os atores foram lá, conhecer o GAT, conhecer o dia a dia da tropa, tudo isso ajudou demais, sobretudo o Malvino, que é o Capitão Menck, né? O Capitão Menck não é o Capitão Luca, gente, porque essa série não é uma série autobiográfica, mas ela é inspirada em fatos reais. Vocês verão quem está acompanhando esses 2 eventos da semana passada e o de hoje,
e depois vai assistir a série e vai ver que tem alguma coisa que é muito semelhante ao que aconteceu durante aquela minha gestão de 1998 até 2005 como comandante do GAT, um momento de muito chamamento, de muita efervescência, de muita experiência que foi acumulada. Eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido para comandar o GAT nessa época. Agradeço demais todos os meus oficiais e as minhas equipes operacionais. Juntos conseguimos esses resultados. Hoje, aqueles que me sucederam deram continuidade. O GAT hoje é uma referência nacional, uma referência internacional, e agora não tem mais fronteira, né? Com a Amazon meio que patrocinando esse projeto negociador. Vocês vão ver que a série ficou bacana. Eu já acompanhei as filmagens, sabe? Vi ali todo o esmero, todo o trabalho, e hoje, na live de hoje, a gente vai comentar os capítulos finais do livro, a outra metade do livro, que nós chegamos na live da semana passada, a primeira parte do livro, uma metade, agora vamos finalizar para poder fazer uma síntese do que foi cada capítulo desse livro, O Negociador, no qual eu conto a ocorrência, que foi o motivo do aprendizado, conto o aprendizado e falo um pouquinho para o mundo corporativo, que essas ferramentas táticas e técnicas de negociação são úteis aí na nossa vida. A gente melhora como profissional, melhora como pessoa. Eu tenho cada vez mais convencimento de que a negociação é uma coisa importante na nossa vida, importantíssima, né? Eu estou com essa camisa azul clara aqui, até em homenagem a um momento curioso, porque foi na minha gestão que nós começamos as negociações civilmente trajados, tentando tirar um pouco daquela dificuldade do criminoso, que ficava muito tenso quando via um policial fardado. Nós tínhamos um problema de credibilidade na negociação, e aí foi uma iniciativa minha de negociar com roupas mais amenas, às vezes até civilmente trajado, e hoje há uma evolução. Hoje a equipe de negociação do GAT tem uma camisa mais azul clara, né, um tom mais ameno, justamente para poder mostrar que a negociação é uma alternativa tática importante. Ela não é única, ela não resolve todas, ela resolve muitas, mas não resolve todas. Se ela resolvesse todas, não tinha por que ter o emprego de técnicas não letais, o tiro de comprometimento, a invasão tática. Quando a gente vai para uma ocorrência, nós vamos com as 4 alternativas táticas, mas eu devo dizer para vocês que, via de regra, a negociação tem uma chance boa de chegar e resolver a ocorrência, sobretudo quando são criminosos comuns, não tem um criminoso mentalmente perturbado, ou questões passionais, ou mesmo de motivação terrorista. Mas quando são criminosos comuns, a negociação ajuda bastante aí a mostrar para o criminoso que ele vai sair dali vivo, preso, e se ele colaborar, sem um fio de cabelo desarrumado, porque a palavra de um negociador não faz curva. Vocês estão vendo aí, desde os primeiros capítulos da semana passada, que a nossa negociação é baseada em princípios. A gente é firme, somos bastante enérgicos, mas dentro de uma razoabilidade para resolver a ocorrência, preservando todas as vidas. Esse é o nosso objetivo maior. Quais vidas? Do policial que não causou o problema, a do refém, que está ali subjugado, e também até a do criminoso. Se ele colaborar, vai sair dali vivo, preso. Se ele não colaborar, nós temos outras alternativas táticas prontas para o uso, sem o menor tipo de problema, sem o menor tipo de hesitação. Fiquem agora com o resto dos capítulos, né? Devo dizer para vocês que eu já tinha gravado esses vídeos há bastante tempo. Eu usava cada um desses vídeos das lições para as minhas aulas na Fundação Instituto de Administração, a FIA de São Paulo, que é uma das escolas de negócios mais importantes, junto com a Winsper, com a Fundação Getúlio Vargas, com o Instituto Dom Cabral. São as grandes escolas de negócio. Eu dou aula na FIA há mais de 15 anos. Eu tinha feito esses vídeos para os meus alunos, mas graças ao lançamento da série, eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco de cada um desses episódios. Quem assistiu a semana passada e quem assistiu essa semana, quando for assistir a série, se tiver esse interesse, vai perceber que a série é baseada em fatos reais, tem muita coisa interessante. Fiquem aí com essa outra parte do livro e a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre o livro O Negociador. Hoje é o capítulo 5, Gestão de Pessoas à Moda Caveira.
Antes de mais nada, é importante traduzir para vocês esse símbolo da faca na caveira, que marca muitas tropas de elite, em particular o BOPE, aqui muito conhecido no Rio de Janeiro. A faca na caveira, por muitos, é um símbolo questionado, mas na verdade ele traz um significado muito nobre. A faca na caveira significa apenas e tão somente a vitória sobre a morte. Diz a lenda que esse símbolo ficou marcado quando houve, no dia D, a invasão dos aliados nos territórios ocupados. Quando chegaram nos campos de concentração, encontraram aquele grupo enorme de prisioneiros famélicos, situações muito deploráveis, e teria um comandante de uma tropa de elite ou de uma das tropas aliadas acessado o gabinete de comando do campo de concentração, que estava abandonado, e na mesa do comandante um crânio humano. Teria ele pego a sua faca de comandos e cravado nesse crânio, tendo dito: hoje houve a vitória sobre a morte. Em outras palavras, esses prisioneiros que morreriam agora sobreviverão. Esse gesto, símbolo, ficou marcado e acabou ficando famoso a ponto de estampar aí muitas tropas de elite com o símbolo faca na caveira, que não tem nada de sinistro, nada de criminoso, é apenas um símbolo que mostra esse significado. E quando eu falo de gestão de pessoas à mão da caveira, logo depois da primeira grande lição, que é o conflito, é porque sem pessoas a gente não consegue nada. Esse capítulo é para falar um pouco sobre a forma que nós lidamos com as pessoas. Para nós o ser humano é tudo. Eu particularmente nem gosto muito dessa expressão recursos humanos, porque o ser humano é muito mais do que um recurso. Lá na Globo, onde eu fui comentarista durante muitos anos, a área chama a área de capital humano. Eu costumo dizer que é um pouco melhor, mas também não é tudo isso, porque o ser humano é muito mais do que um capital. Quem me deu uma saída uma vez foi um próprio aluno da Fundação Instituto de Administração, a FIA, onde eu dou aula, que falou: poxa, Luca, chama área de pessoas, porque aí são dois substantivos e você não diminui o valor do ser humano. Em outras palavras, você pode ter o equipamento que for, a tecnologia, o software, o hardware, mas se você não tiver o ser humano comprometido, de nada vai valer, nada vai alcançar. E é por isso que nós, nas tropas de elite, temos nosso método caveira de gestão de pessoas, que é baseado em 4 palavras: potencial, desempenho, competência e comprometimento. Quem tem alto potencial e alto desempenho, a gente costuma promover nas nossas empresas. O cara está voando baixo, está entregando tudo, está sobrando, então a gente dá um desafio maior para essa pessoa, sob pena de perdê-lo para um concorrente ou para uma outra empresa. Quando a pessoa tem alto potencial e baixo desempenho, a gente treina. Aquela pessoa tem condições, não está entregando porque está faltando algum tipo de conhecimento, algum tipo de treinamento para ele poder fazer exercitar todo o seu potencial. Tem pessoas que têm baixo potencial, mas têm altíssimo desempenho naquilo que está fazendo. A esses a gente chama de administrar. A gente administra dentro das condições, porque se promover para uma função mais desafiadora é capaz da pessoa desandar. Né? Então deixa ali naquelas condições, está entregando bem. E tem aquele que a gente fala que tem baixo potencial e baixo desempenho, e eu costumo até, sendo provocativo, dizer que esse não passa pela nossa porta de acesso, né? Nem numa empresa de alta performance. Sequer chega a passar por um exame seletivo, no nosso caso nos cursos de operações especiais, ou no caso das tropas de elite, nos programas de trainee ou num processo seletivo. E as outras 2 palavrinhas se chamam competência e comprometimento. Competência é saber fazer, mas não basta sem o comprometimento, que é querer fazer. Então, estando enquadrado nessas 4 palavras, ele está dentro daquilo que é o nosso método caveira de gestão de pessoas. Lembre-se que uma empresa é apenas um CNPJ formada por um monte de CPF, são as pessoas que fazem as coisas. Não adiantaria nada, eu não teria chegado em lugar nenhum se nós não tivéssemos conseguido conquistar corações e almas, né? As pessoas comprometidas com essa causa. É claro que no começo foi um pouco difícil, mas com o passar no atendimento das ocorrências, o sucesso acabando sendo conquistado por nós em cada operação, isso também foi mexendo com aquelas pessoas, o conflito foi diminuindo cada vez mais.
a minha equipe começou a perceber que aqueles resultados catapultavam o GAT para uma posição mais elevada, de respeito, de admiração por parte da sociedade, da imprensa, e isso foi fazendo com que aquele paradigma antigo, né, do bandido bom, bandido morto, ou aquela questão de enganar, isso ficou para trás. Então nós conseguimos os primeiros passos para construir aquilo que nós chamamos de uma negociação baseada em princípios, uma negociação correta, decente, honesta, onde a palavra tem peso, onde aquilo que é combinado de fato é cumprido. Isso foi o primeiro passo, mas sem pessoas isso não teria de nada adiantado. Gestão de pessoas é esse capítulo que a gente acaba de falar aqui, resumindo o trabalho em equipe. É a estrutura que dá suporte ao processo. E você, numa negociação, lembre-se, tem toda uma estrutura que dá suporte para você. Eu costumava dizer que tão importante como o comandante é o sujeito que me leva para a ocorrência, é o armeiro que cuida das minhas armas, é o técnico dos equipamentos, ou seja, na sua empresa é o RH que contrata as pessoas, é o jurídico que faz os contratos, é a expedição que cuida aí de fazer as remessas, é a produção que produz efetivamente o material a ser vendido ou comercializado, enfim. Lembrem-se sempre, negociação é sempre, por essência, um trabalho em equipe. É assim que a gente tem nesse livro O Negociador, esse importante capítulo que é Gestão de Pessoas à Moda Caveira. É a estrutura que dá suporte ao processo. Olá, meus amigos, mais um vídeo para vocês falando do livro O Negociador. No vídeo passado nós falamos da importância do trabalho em equipe no capítulo 5 e hoje nós vamos explorar o capítulo 6 e o capítulo 7. Na verdade, o capítulo 6 é uma porta de entrada para as ferramentas que virão nos próximos capítulos. E todas as ferramentas virão através de uma história, de uma ocorrência que eu participei, que me trouxe uma lição importante. E no capítulo 7 nós falamos da importância da informação. Informação é fundamental. Nenhuma negociação pode prosperar se você não for uma pessoa que tem muita informação dentro do contexto do seu segmento de negócio. Nesse capítulo 7, onde nós falamos da informação como algo fundamental, eu trago um conceito importante de rapport. Rapport é quando você consegue criar uma ponte de contato com a outra parte. E sem informação, isso é muito difícil. Normalmente eu até utilizo um exemplo, como eu sou uma pessoa que gosta muito de motocicleta, estava atrás de uma motocicleta que teve um teste na Espanha, ela não tinha chegado no Brasil ainda, e quando eu cheguei no aeroporto, atrás de uma revista, porque tinha uma banca importante no aeroporto com revistas importadas, eu não achei a revista, chamei o dono da banca para me tentar ajudar a localizar essa revista, quando ele disse que a revista não tinha chego ainda no Brasil. Foi quando então uma pessoa que estava ali do lado observou a minha conversa com o dono da banca, pediu licença e falou: olha, eu vi o teste dessa moto na Espanha que eu acabo de chegar de lá. Quando ele falou isso, eu falei: sério? Esse tipo de comportamento, esse tipo de expressão, quando você regala o olho, é uma ponte de contato construída. Portanto, o rapport é algo muito importante para você estabelecer uma negociação, entendendo que a informação é fundamental. Então você que é empresário, você que atua em qualquer segmento de negócio, você que atua como negociador, é muito importante você conhecer muito bem o seu negócio, conhecer bem o contexto da atuação da sua atividade, conhecer bem a outra parte, os seus concorrentes, os prós e os contras de cada uma das atividades que os seus concorrentes atuam, inclusive na sua também atividade, os prós e os contras, aquilo que você tem de forte. Essa coleta de informações, ser muito bem antenado em tudo que diz respeito ao seu segmento de atividades, te dá um diferencial competitivo. Mais do que isso, é muito importante você até avançar um pouco mais na coleta de informações, até em termos pessoais, em relação à pessoa com a qual você vai se relacionar. É muito importante, de repente, fazer uma pesquisa nas redes sociais, ver as predileções dessas pessoas. Com isso você consegue angariar uma série de elementos que podem facilitar um rapport,
pode dar um bom início numa conversa, porque toda conversa começa com as amenidades, então é bom você, de repente, fazer uso de algum tipo de informação que você coletou dessa pessoa de forma apropriada, muito bem pensada, muito bem planejada. Informação é fundamental. Aqui no livro, no capítulo 7, eu conto uma ocorrência que foi determinante, a coleta de informações para eu poder fazer bom uso dessas informações e conseguir o sucesso na ocorrência. Eu não vou contar a ocorrência em si aqui nesse vídeo, a ideia é apenas trazer aqui a lição aprendida, a ferramenta importante para que você possa fazer bom uso dela. Não é por acaso que quando eu começo a falar das ferramentas, logo no capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos explorando nesse vídeo, eu trago aqui a informação como algo fundamental. Realmente ela ocupa uma primeira posição dentro das ferramentas, né? Nós exploramos algumas ferramentas, alguns princípios importantes no início desses vídeos, mas agora sim as ferramentas mais práticas do dia a dia, e não é por acaso que a coleta de informações está em primeiro plano. É a primeira grande lição que eu compartilho agora no capítulo 7 e vamos falar das outras. Não são menos importantes, mas eu diria que dentro dessa ordem de valores a informação é fundamental. Olá, mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo falando do livro O Negociador, e hoje nós vamos falar do capítulo 8, que é a organização do local. Eu tenho um carinho especial por esse capítulo, né, por essa lição aprendida, porque foi naquela ocorrência quando Silvio Santos foi mantido como refém que me veio esse insight, que me veio essa lição importante de organizar o local. Eu, obviamente, não estou contando as ocorrências aqui nesses vídeos para não ficarem muito longos, mas nesse dia vocês podem imaginar quantas pessoas estavam presentes ali na casa do Silvio Santos antes da minha chegada como negociador da polícia. E nesse dia eu tive que tomar uma decisão, obviamente com a concordância do comando da crise, de tirar aquelas pessoas, de fazer uma purificação do local, ou seja, tirar aquele excesso de pessoas. Quando o local ficou com menos pessoas, eu pude desenvolver a minha atividade, pude fazer o trabalho de negociação, e está aí o Silvio Santos, né, até hoje conosco, graças a essa importante iniciativa de organizar o local. E é por isso que há um capítulo no livro destinado, sobretudo, para a importância da organização do local, que diz respeito a dois aspectos muito importantes. O primeiro é a arrumação propriamente dita. Então, quando você vai estabelecer uma negociação com uma pessoa, é importante você escolher a mesa, se ela é uma mesa retangular tem hierarquia, se é uma mesa redonda não tem hierarquia, um local adequado onde você possa conversar sem interrupções. Tudo isso tem que ser levado em conta quando se diz respeito à questão da negociação. Mas igualmente importante, além da arrumação, é o momento, se aquele é o momento conveniente, se é oportuno você marcar a negociação naquele dia com aquela pessoa. Eu gosto de dar um exemplo, até aproveitando uma das questões que diz respeito até à parte filosófica, que são as paixões das pessoas. Imagina você uma situação na qual a outra parte tem um hobby, tem uma particularidade de ser torcedor de um time de futebol, né? E há um jogo de futebol do time dessa pessoa com a qual você vai negociar numa segunda-feira de manhã, você marcou esse horário, e o time dele, eventualmente, que é a paixão da vida dele. Quando a gente fala de paixões, são coisas muito profundas, né? As pessoas têm paixões. Sofreu uma derrota, por exemplo. Na segunda-feira de manhã, quando ele chega para o trabalho, já o vigilante na portaria já faz uma provocação, os colegas de trabalho colocam adesivos, colocam brincadeiras. Ele está triste, porque é uma paixão da vida dele. Ele pode ser o grande empresário, pode ser um grande expoente no seu segmento de negócio, mas ele tem uma questão pessoal que envolve uma paixão, e com paixões a gente deve ter uma certa ponderação, deve levar muito a sério, porque as pessoas têm essas predileções na vida. E, obviamente, essa segunda-feira pode ser um dia menos adequado para você marcar
uma reunião com uma pessoa que tem, por exemplo, uma paixão por futebol e o seu time jogou no dia antes da reunião. Leve em conta, e agora um ponto importante, a partir de agora, vocês todos vão perceber, quando a gente tratar das ferramentas, elas estão todas muito conectadas umas às outras. Portanto, na lição anterior, no capítulo que nós falamos da informação é fundamental, se você tem informação que a outra parte, na sua coleta de informações, observou que essa pessoa, por exemplo, com a qual você vai marcar uma reunião, ela é muito entusiasta de um time de futebol e o time vai jogar no dia anterior à sua reunião, de repente é hora de você rever essa data. Isso tudo influencia no processo. Vocês vão perceber no decorrer dessas próximas lições que, além dessas ferramentas estarem conectadas, há uma sutileza. Isso aqui é igual uma corrida de Fórmula 1. A diferença entre quem vai chegar a ocupar um lugar do pódio e o terceiro, quarto colocado, né, que não vai eventualmente nem ocupar a posição no pódio, são detalhes, são milímetros de diferença. É no detalhe que as coisas estão aqui escondidas, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que não são só vocês, por exemplo, do Aula na FIA, que estão aprendendo sobre negociação. O INSPER também está, o pessoal da GV também está. Então, o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é o detalhe. Então, é o conjunto de detalhes que você tiver, a sua capacidade de aprofundar mais no detalhe, naquela particularidade, é que vai ser um diferencial para você fazer um bom processo de negociação. Portanto, lembre-se, para terminar aqui, a questão da organização do local diz respeito à arrumação propriamente dita do local em si, para você poder conduzir uma conversa, mas também diz respeito à conveniência e à oportunidade. No livro nós descrevemos isso de uma forma bastante abrangente, mas fica aí para você apenas essas duas pílulas de conveniência, oportunidade e arrumação, com essa ferramenta importante que é a organização do local. Olá, meus amigos, estamos aqui mais um dia para fazer mais um capítulo do nosso livro O Negociador, e hoje o nosso capítulo é o capítulo 9, que fala da fase do eu quero. Mas dessa fase do eu quero tem uma lição importantíssima. Eu quero trazer a lição que eu aprendi a partir de uma ocorrência com o refém. Quando o criminoso faz um refém, ele está com receio do confronto com a polícia. Ele faz o refém com um único propósito: garantir a própria vida. Mas a partir do momento que ele está ali vivendo aquela situação com o refém e a polícia cerca o local, os helicópteros da imprensa ficam sobrevoando, surge por parte do criminoso uma bolha ilusória. E é quando ele esquece que dali ele vai ou para o cemitério ou vai preso. São as duas únicas alternativas que a gente pode oferecer para o criminoso. E a ciência, a beleza da arte do negociador é fazer o criminoso ser convencido de que para a cadeia é o melhor negócio, né? Mas num primeiro momento ele está ali iludido com uma hipótese de fuga, e é quando então ele começa a fazer exigências muito comuns de querer um helicóptero, querer uma metralhadora, querer droga, querer dinheiro e etc. E isso obviamente colide demais com aquilo que um negociador pode oferecer para ele. E a esse momento a gente dá o nome de fase do eu quero. E a partir daí emerge a grande lição de um negociador. E a lição é aprender a ouvir. Imagine você que diante desses pedidos totalmente absurdos do criminoso, eu cedesse, ou qualquer negociador cedesse à tentação de falar uma resposta à altura daquele pedido totalmente desmedido. Seria um erro primário. E é por isso que um bom negociador, antes de tudo, é um bom ouvinte. Ouvir com atenção, praticar a escuta ativa, deixar a outra parte fazer a sua manifestação. Se você puder fazer sinais de cabeça dessa maneira, sendo receptivo ao conteúdo que está sendo falado, é ótimo. Se você puder anotar, então, quando você anota uma informação num pedaço de papel, ou mesmo no celular, deixando claro que está anotando aquilo que a pessoa está falando, ou pelo menos alguns aspectos principais, você passa uma sensação de que a pessoa ela está se sentindo importante, ela é importante no conteúdo. Isso facilita demais. Rubem Alves, que é um autor que eu cito aqui no livro também, ele fala um pouco sobre essa questão
Não basta falar bonito, é importante ouvir bonito também. Então, nesse capítulo, a gente trata da questão de ouvir, aprender a ouvir. E ouvir é uma virtude que a gente deixa de desenvolver com 1 ano de idade, quando a gente começa a falar. Quando a gente começa a falar, a gente tem uma deficiência de ouvir. E o livro O Negociador, nesse capítulo, ele reforça a importância de você ser um bom ouvinte. É muito importante fazer a outra parte se sentir um sujeito da relação, ouvi-la atentamente, ouvi-la com essa receptividade, praticar, como eu disse, a escutativa. Ser um bom ouvinte é uma importante lição no dia a dia como um negociador, nas negociações da vida. Olá, meus amigos, estamos aqui mais um dia, mais um capítulo 10 do livro O Negociador. E esse capítulo também me traz uma lição muito especial, e a lição é: aprenda a pensar com a cabeça do outro. Eu me lembro uma vez numa operação com reféns, numa FEBEM, antigamente chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, são estabelecimentos prisionais para menores infratores. E eles fizeram uma rebelião num dia de domingo, num dia de visita, que é uma coisa pouco comum de acontecer. O dia de visita é um dia muito respeitado num presídio. E os meus colegas policiais de área tentaram resolver a situação, não foi possível, acionar o GAT. Quando eu cheguei no local, o presídio estava completamente tomado, tinham reféns, funcionários, eles tinham colocado uma barricada de fogo na entrada do presídio, não coube outra alternativa a não ser colocar uma escada e acessar o topo da muralha e ver o pátio interno, aquele bando de menores, todos encapuçados, com pedra, com pau, com um pedaço de ferro na mão. E aí eu fiz um approach, fiz uma abordagem com um pequeno grupo e pedi para que eles parassem com aquilo. Era um dia de visita, as mães estavam desesperadas lá fora, para eles soltarem os funcionários, para deixar o bombeiro apagar a barricada de fogo. E quando eu estava ainda conversando com esse pequeno grupo, um outro grupo com uma outra liderança, e essa é uma característica curiosa: em presídio de adultos tem um dono da cadeia, tem uma pessoa que é o responsável ali, que é respeitado pelos sentenciados. Mas em presídio de menores de idade, muitas vezes tem grupelhos, tem pequenas facçõezinhas, pequenos grupos que têm lideranças distintas. E aí um outro grupo me chamou a atenção, quis conversar, e eu falei: olha, passei as mesmas recomendações, falei: olha, para com isso, volta para a cela, libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar a barricada. E mal tinha terminado de falar, um terceiro grupo quis conversar, e nessa hora eu cometi um erro. E aí eu usei a seguinte expressão: moçada, desse jeito não vai dar. E quando eu falei moçada, desse jeito não vai dar, parece que eu apertei um gatilho, né? Todos se revoltaram, começaram a tirar pedra, pedaço de pau, tive que descer, e o diretor, todo constrangido, observou a situação, me chamou de canto, querendo conversar comigo em particular, e aí ele, com muito constrangimento, falou: poxa, capitão, eu era capitão na época. Ele falou: o senhor falou uma palavra que não pode falar. E eu falei: mas que palavra? Você falou moçada. Eu falei: mas qual que é o problema? Ele disse: é rapaziada, porque moçada vem de moça e eles não gostam. Eu achei tremendamente estranho, curioso, mas acatei ali a orientação do diretor, subi novamente na muralha por meio das escadas, e aí quando eu apareci novamente eu falei: ô rapaziada, e aí todo mundo se acalmou, e nesse dia aprendi uma lição importantíssima, que é: aprenda a pensar com a cabeça do outro. Essa é a lição que está aqui no capítulo 10 do livro O Negociador. E eu queria muito compartilhar isso com vocês para dizer que as pessoas são diferentes umas das outras. Nós temos maneiras diferentes de interpretar o mundo, de se relacionar com o mundo, costumes, modos de visão completamente diferentes. A gente até gosta e tem uma certa predileção de pessoas que comungam dos mesmos valores, das mesmas ideias, dos mesmos ideais, mas temos que compreender que as pessoas também são diferentes. E essa é uma dica importante para um negociador: tentar verificar como a outra pessoa se relaciona com o mundo, como ela interpreta o mundo, como ela decifra o mundo, a forma que ela tem para se relacionar.
E isso é uma lição importante, um esforço que você tem que fazer. E notem aquilo que eu já falei nos capítulos anteriores. Uma ferramenta vai se conectando com a outra. Quando você tem informação, você consegue avaliar melhor, ou pelo menos imaginar como a outra pessoa pensa. E a lição do capítulo 10 é: aprenda a pensar com a cabeça do outro. Tenha isso permanentemente no seu repertório. Tentar imaginar como a outra pessoa interpreta, se relaciona com o mundo, quais são os seus valores, quais são os seus pontos de vista, e aceite que as pessoas têm pontos de vista divergentes do nosso muitas vezes e nem por isso estão erradas, é apenas um olhar diferente. Essa é a lição 10 do livro O Negociador. Olá meus amigos, aqui novamente para falar de mais um capítulo do livro O Negociador. O capítulo de hoje é o capítulo 11 e a lição é: mantenha o controle. Manter o controle é uma virtude de um negociador. Note que ela pode parecer igual à resiliência, mas não é. Resiliência é aquela capacidade de suportar aquela pressão do cotidiano. Quem trabalha numa empresa de alta performance, numa empresa exigente, numa grande empresa, ou mesmo numa tropa de elite, sabe que não tem lanche de graça para ninguém, sabe que a vida é dura, sabe que o mérito sempre tem o grande aspecto, né, a meritocracia. Tudo isso impõe uma série de desafios, uma série de esforço que a gente faz, e é por isso que é uma chapa quente o tempo todo. E sendo assim, é importante ser uma pessoa resiliente, que aguenta esse repuxo. Manter o controle é algo mais. É quando o desafio imposto a você te atinge no pessoal, te atinge na sua crença, nos seus valores. Vou dar um exemplo disso. Uma pessoa vem e faz um comentário em nível de racismo, por exemplo. Algo tremendamente de mau gosto, algo criminoso até. Ou alguém faz um comentário para uma mulher, um comentário sexista, preconceituoso. Algo que ultrapassa o limite do corporativo e já atinge o CPF, eu costumo dizer, da pessoa. Mesmo assim, um bom negociador mantém a sua capacidade de se controlar diante dessa adversidade e toca para frente, dá um jeito de lidar com essa questão sem partir para aquilo que eu chamo da chamada escalada irracional. No futebol a gente brinca, você tomou na canela, dá na correntinha. Ou no mundo corporativo, uma brincadeira que se fazia antigamente, da chamada tática do leite moça. Comigo é assim, bateu, tomou. Não, um negociador não pratica esse tipo de estratégia inadequada. Um bom negociador, ele mantém o controle apesar das dificuldades. E vê nisso uma grande chance de dar uma volta, de repente conquistar a outra parte. Ele faz um ressignificado dessa situação delicada e consegue, de um jeito adequado, de um jeito diplomático, de um jeito inteligente, trazer a situação num nível de civilidade, num nível de adequação importante. Esta é a lição do capítulo 11 do livro O Negociador. Um bom negociador, além de resiliente, ele mantém o controle. Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo do livro O Negociador. No vídeo passado, nós exploramos o capítulo 11, cuja lição era mantenha o controle. E naquele momento do vídeo anterior, eu expliquei a diferença entre manter o controle e resiliência. Resiliência é aquela situação do dia a dia que exige uma pressão constante e você, por conta dessa pressão constante, típica das tropas de elite, típica das empresas de alta performance, é preciso que você seja uma pessoa resiliente, ou seja, uma pessoa que segura o rojão. Mas eu disse também no vídeo anterior que às vezes acontece algo que escapa daquilo que é uma pressão alta, mas dentro de uma margem de tolerância. De vez em quando acontecem coisas que atingem não só a sua estrutura profissional, mas atingem o seu pessoal. E é nessa hora que você precisa ter essa característica, essa capacidade de manter o controle. Foi isso que nós exploramos no vídeo passado. Mas esse capítulo 11 também traz uma outra importante lição e agora a novidade. Reconsidere quando for necessário. Da mesma maneira que você é vítima de uma agressão eventualmente e é necessário que você mantenha o controle, às vezes você é o protagonista de um mau jeito. Você é o autor da façanha. É você que escorrega.
E quando isso acontece, qual que é o problema de você fazer uso daquelas 4 expressões e palavras muito comuns? Com licença, por favor, muito obrigado e desculpa. Reconsiderar quando for necessário é uma atitude de inteligência também. É uma atitude de sabedoria. Dar um passinho para trás. Às vezes não foi intencional, foi só acidental, mas mesmo assim você causou um mal-estar. Um pedido de desculpa humaniza a relação. Uma volta a um passo anterior também é um motivo que pode ajudar a você construir aquilo que é a relação numa negociação, uma relação onde se constrói uma ponte com a outra parte. Reconsidere quando for necessário, não hesite em dar esse passinho para trás quando algo aconteceu e você foi o autor. E você que causou o mau jeito. Reconsiderar quando for necessário é uma lição importantíssima no capítulo 11 desse livro, O Negociador. Olá, meus amigos, estamos hoje aqui para mais um capítulo, o penúltimo do nosso livro, O Negociador. Dessa série onde eu venho comentando capítulo por capítulo desse livro que deu início aí à minha trajetória para ser um instrutor na área de negociação, um professor nessa área. E esse capítulo diz respeito a cumprir o combinado. Note que nós, negociadores, nunca podemos dar bola nas costas da outra parte. Nós cumprimos de fato o combinado. A melhor situação onde eu pude aprender isso foi numa ocorrência policial, numa rebelião de presídio, onde os presos pediram uma transferência para um outro presídio. E está essa história bem contada aqui no livro. E na hora que tudo foi combinado e foi acertado, o diretor me surpreende com uma volta atrás naquilo que ele tinha acertado comigo. De fazer a transferência da cadeia de Pinheiros para a cadeia da Praia Grande. Era essa história que aconteceu. E quando ele me deu essa contra-ordem, eu fui lá imediatamente e falei, não, nós não combinamos isso. Eu dei a minha palavra que os presos sairiam daqui e iam para a Praia Grande nessa transferência. Foi acertado isso. E ele tratou aquilo como se fosse um preciosismo da minha parte. Foi quando então eu compartilhei com ele essa lição que eu compartilho com vocês agora. Nós, negociadores, cumprimos o combinado. A nossa ideia é sempre criar uma ponte de confiança com a outra parte. E não basta você ganhar uma vez só. Você tem que ter essa credibilidade, tem que ter essa palavra muito bem estabelecida para que não haja dúvidas daquilo que você combinou. Sob pena de numa próxima você não ter aquilo que é essa confiança estabelecida. A negociação baseada em princípios, ela tem isso como fundamento. Portanto, cumpra o que foi combinado. Você no mundo corporativo, se algum dia aconteceu algo que escapou daquilo que foi o planejado, daquilo que foi idealizado, seja você o primeiro já a ligar, já dar uma satisfação, já achar uma forma de suplementar aquela ação, de dar um desconto na fatura, seja lá o que for. Aliás, é uma ótima hora da gente ver quem é quem. Na hora das coisas tão boas, a gente não vê de fato o valor, mas na hora que a coisa acontece, na hora que a crise acontece, é a hora que a gente vê quem está de fato do nosso lado. Se aquilo que foi prometido foi cumprido, e ainda que não foi cumprido, houve um esforço legítimo, honesto, correto, decente, para que as coisas pudessem acontecer. Portanto, a lição penúltima desse livro aqui: cumpra o combinado sempre. Não dê bola nas costas do seu cliente, porque um negociador não tem essa de roer a corda, como a gente diz na linguagem mais popular. A gente de fato cumpre o que é combinado. Olá, meus amigos, chegamos ao final da série O Livro O Negociador, a 13ª lição. Ela começa assim: a palavra não faz curva. A gente, na lição anterior, nós comentamos sobre cumprir o combinado. E a última lição do livro não poderia deixar de ser a palavra credibilidade. Credibilidade é um valor muito difícil da gente conquistar, muito fácil da gente perder. Esse livro aqui, ele conta uma história que foi a história de uma trajetória, a minha trajetória enquanto comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, na minha 2ª temporada. Como eu disse, eu fui fundador do GAT, fiquei dos 0 aos 4 primeiros anos, fiquei 6 anos fora,
e de 1998 a 2005 eu fiquei 7 anos no comando. E essa experiência de muito chamamento, de muitas participações e ocorrências me trouxe a oportunidade de aprender lições que me foram úteis para poder escrever este livro. E eu chego ao final dessa empreitada porque no final da minha gestão aconteceu aquilo que era o meu sonho, quando numa das ocorrências o criminoso se sentiu confortável com a presença do GAT. Nós saímos de uma tropa de extermínio para uma tropa que tem credibilidade, inclusive sob o ponto de vista do criminoso. Não significa que todas as ocorrências a gente resolveu com negociação. Muitas vezes foi necessário usar, inclusive, força letal. Mas a negociação foi predominante na maioria das ocorrências que eu participei, onde a situação foi possível lidar com a negociação e aí os criminosos saíram presos, os reféns foram libertados e os policiais não tiveram nenhum tipo de problema. Essa foi a lição mais importante para poder compartilhar no mundo corporativo. E tudo isso, todas as ferramentas até aqui exploradas, elas se juntam para formar aquilo que é o maior patrimônio de um negociador, de uma empresa de alta performance, que é a credibilidade. Portanto, faço votos que você tenha gostado desse passeio que nós fizemos aqui nos capítulos desse livro. Essas ferramentas, essas táticas e essas estratégias que nós tivemos foram úteis para mim em situações onde vidas estavam em jogo e são igualmente úteis para você do mundo corporativo. Credibilidade. Não deixe que nada afete a sua credibilidade, que foi duramente construída e muito facilmente pode ser perdida com apenas um deslize. Essa é a situação da vida. É assim que é a regra do jogo. Portanto, muita atenção, muito cuidado e torço para que, com o uso dessas ferramentas, você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor e ajude a fazer desse país grande um grande país. Portanto, agora, você que nos acompanhou nessa empreitada aqui de falar dos capítulos do livro Negociador, meu desejo para você é que vá e vença, e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Fica aí o livro O Negociador dissecado em 2 dias, semana passada e hoje, com vocês, para poder também curtirem aí, como uma espécie de spoiler, aquilo que vem pela série. De novo, devo dizer que a série que vocês vão assistir, e hoje ela está sendo feita para a estreia, ela não é uma série autobiográfica, mas ela é inspirada em fatos reais. Tem muita coisa que tem conexão com o que aconteceu na realidade, que está descrita nesse livro. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, de ter tido essa oportunidade na vida, junto com todos aqueles policiais, oficiais de praças que me ajudaram nessa caminhada. Agradeço mais uma vez, estou muito orgulhoso de tentar, por meio da série, ajudar a enobrecer ainda mais o nome do GAT e, obviamente, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que hoje está no mundo, né? Muito bacana. Tem toda na série que vocês vão assistir aí a partir do lançamento oficial. Hoje é só a pré-estreia. Ela tem toda uma licença poética, tem toda uma trama, que é um pouco diferente daquilo que foi a minha vida, porque, como eu disse, não é uma série autobiográfica, mas ela traz muitos requisitos aqui na série daquilo que foi de verdade o ponto de virada, sabe? A curva que nós fizemos em uma outra direção, de uma tropa respeitada, inclusive pelos criminosos. E aquilo que era o meu sonho desde o início, de trabalhar forte até o dia que o bandido chamou o GAT, já aconteceu. Não na minha gestão, mas eu construí o território para isso. Recentemente tive uma ligação do capitão Pavão, dizendo que numa ocorrência os bandidos chamaram o GAT, né? E isso, para mim, é o coroamento de todo um trabalho que, na minha gestão, durou 7 anos à frente do GAT no comando, fora os 4 anos que eu fui da fundação, né? Portanto, fiquei 11 anos da minha vida à frente dessa tropa, na primeira parte, numa condição bastante operacional, como tenente do GAT, e depois numa condição de comandante do GAT. O comandante do GAT está junto, né? Vocês não verão o comandante do GAT longe de uma ocorrência, a gente comanda pelo exemplo, né? Então está sempre presente, isso foi muito bacana. Eu estou muito orgulhoso, agradeço aí a presença de vocês, espero que tenham gostado aí desse passeio que nós fizemos em cada um dos capítulos desse livro, e sigamos juntos, né? Espero que vocês curtam a série também, quando ela for lançada oficialmente, e sigamos juntos.
para fazer desse país grande um grande país. Super abraço, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.